Olá, meu nome é Luciana Medeiros, eu sou primeira vice-presidente do IBF São Paulo, sou sócia da PwC e mais uma vez é um prazer. Nós vamos fazer mais uma entrevista da série que o IBF Mulher tem organizado, onde nós estamos entrevistando os executivos e executivas da área financeira para compartilhar o seu momento atual, compartilhar experiências e a gente poder disponibilizar isso aos nossos associados, para que a gente possa realmente comentar alguns assuntos que têm vindo à tona na área financeira. E hoje é um grande prazer, estou aqui com a Flávia Schlesinger, ela é CFO da PepsiCo Brasil. Olá, Flávia, tudo bem? Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Que ótimo, um grande prazer. Mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade para a gente poder fazer essa entrevista para disponibilizar aos nossos associados. A Flávia, ela é associada do IBF São Paulo, participa de vários grupos da diretoria Vogal e também do IBF Mulher, compartilhando sua experiência, sempre trocando figurinha aí com todos os executivos e executivas de finanças. Flávia, para Não, começar um Pois, sem desculpa. dúvida, é uma grande oportunidade estar aqui com vocês e eu que agradeço o convite e a oportunidade de trazer mais informações aí para os associados. Ah, que ótimo. Bom, para a gente começar, eu queria te perguntar um pouquinho como foi o impacto aí da pandemia para a PepsiCo, né? Como é que vocês viram esse momento? O que você pode compartilhar conosco sobre a experiência de vocês? Olha, a PepsiCo ela atua numa indústria que ela é considerada essencial, então a gente não poderia deixar de operar e de continuar abastecendo os lares brasileiros, né? Eu acho que Uhum. muito importante frisar que a nossa preocupação número um no momento que tudo isso começou foi o cuidado com as nossas pessoas para garantir a saúde, para garantir a segurança. E foi muito importante também ressignificar esse momento para que a gente pudesse seguir em frente, porque toda a situação adversa ela traz muita instabilidade, né? Ela gera ansiedade, mas também ela trouxe muitas oportunidades. Então nós conseguimos inovar e também por termos mais de 10 mil funcionários, sendo que 90% estão na linha de frente, nós tivemos que tomar uma série de medidas protetivas, como, por exemplo, distribuímos todos os materiais de proteção, como máscara, álcool gel, as orientações para os funcionários, e também nós estamos dando apoio aos seus familiares. Um tema muito bacana que nós conseguimos implementar foi a parceria com o Albert Einstein para que todos os funcionários dependentes pudessem fazer consultas online para qualquer tipo de problema, não só o coronavírus. Então, é realmente demonstrar que as nossas equipes eram prioridade. Acho que do ponto de vista de negócio, Lu, nós percebemos no nosso mercado a volta das refeições feitas em família. Isso teve um impacto positivo para o nosso negócio, né? Então, no café da manhã, nós temos os produtos como a Quaker, o Toddy, a Mabel, e com o aumento do hábito das pessoas de cozinharem em casa, nós tivemos realmente os nossos snacks sendo consumidos de forma compartilhada entre as famílias, né? Então, de um balanço geral, eu acho que realmente esses foram os principais pontos para o nosso negócio. A gente tem que também olhar aí pelo lado positivo, né, da pandemia e essa volta, né, para casa. E eu queria te perguntar um pouco, então, como é que foi essa transição para vocês para o home office? E também se vocês têm previsões, como é que vocês estão encarando esse momento? A PepsiCo já tinha uma política de home office de uma vez por semana para uma boa parte dos níveis de funcionários. Então, na verdade, a gente estendeu, né, as políticas que nós tínhamos e também a estrutura. Então, em março, nós colocamos de home office cerca de 1.000 funcionários. E aí Uhum. houve uma mobilização super rápida de TI, de facilities,
por exemplo, com drive-thru para você poder, lá no escritório, para você poder pegar todos os equipamentos ergonômicos já higienizados, e também num formato que a gente conseguisse dar todo o suporte e apoio, né, para as equipes continuarem mantendo as suas funções de forma remota, né? Adicionalmente a isso, nós criamos vários programas que fossem relacionados com o bem-estar, então técnicas de meditação, por exemplo, alimentação saudável em tempos de Covid, saúde mental, educação financeira, e também, principalmente porque a gente está com as crianças em casa, né? Esse time que está de home office, nós também colocamos um programa de atividades para as crianças dos funcionários. Então, eles podiam ter várias atividades recreativas que tinham transmissão ao vivo, justamente para tentar tornar um momento tão complicado como esse, né, em algo mais leve para as famílias, e que você pudesse também criar momentos de bem-estar, uma vez que você sabe, nós estamos aqui praticamente 8 horas na frente de uma telinha, né? Então, uma preocupação muito grande em manter o engajamento dessa equipe que estava fora do escritório, mas também com que eles se sentissem parte da cultura da empresa ainda e cuidados também, né? Nossa, que interessante essa visão de colocar também para as famílias, né, para as crianças. É uma boa prática aí de mercado que é bem uma ótima ideia. E você tiver alguma questão em relação à produtividade? Porque essa era uma preocupação quando, né, algumas empresas já tinham a visão de home office pontual, mas quando você faz a mudança de 100%, né, do time, há sempre a preocupação com produtividade. Como é que vocês viram isso nesses meses? Então, justamente todos esses programas que incentivam você também parar para pensar no seu bem-estar nessa situação, eles foram implementados com essa preocupação de que as pessoas elas se sentissem produtivas também, né? Não, como a gente estava conversando, são 8 horas aqui na frente dessa tela, onde você, de repente, todos estamos duplicando a jornada, porque tem os afazeres domésticos, tem as crianças em casa, que elas estão fazendo aula virtual. Então, como que você consegue fazer com que as pessoas separem os tempos dos seus dias para as coisas corretas, a hora para a empresa, a hora para a família, e a gente conseguiu fazer isso através desses programas de bem-estar. E, de verdade, nós conseguimos um engajamento muito alto, índice de engajamento muito alto dos funcionários. Então, nós não sentimos uma queda de produtividade, acho que foi muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que a crise ela propiciou uma união maior das equipes num formato muito mais multidisciplinar do que nós tínhamos antes, né? Então, foi bastante interessante. Que ótimo. Falando um pouquinho da área de finanças, trazendo essa perspectiva, como é que você vê hoje, assim, o maior desafio na sua visão nas áreas de finanças das empresas? Como é que você vê esse tema? Eu acho que uma discussão que a gente tem bastante como finanças é como você consegue navegar e identificar riscos num ambiente tão volátil, onde nós não temos nenhum histórico na história recente de algo similar. Né? Então, assim, quando você fala de vamos pensar em planos, vamos começar normalmente em maio, as empresas que fecham o seu ciclo fiscal no final do ano, elas estão preparando seus orçamentos. Então, quais são os drivers, quais são os assumptions que a gente vai usar para o negócio, né? Então, nós falávamos muito antes de alguns índices mais fechados, mais fixos, né, ou pré-direcionados, e agora nós estamos falando muito mais em cenários. Então, nós precisamos nos reorganizar muito rapidamente como área de finanças para que a gente pudesse acelerar a questão de análise de dados, e que essas análises de dados elas fossem muito mais ágeis e dinâmicas que antes do Covid, que pré-Covid.
para que realmente você consiga tomar essas decisões para o negócio muito rapidamente e para que você possa trabalhar com cenários. Isso também traz uma necessidade de capacitações diferentes do time, né? O financeiro, ele começa a ter que ter um skill muito mais forte também, por exemplo, de TI. Você não pode depender da área de TI para criar um sistema para você conseguir automatizar suas análises. Então, traz também esse momento, né, essa aceleração que foi necessária, ela trouxe também necessária uma maior capacitação digital do profissional financeiro, né? Assim que eu enxergo, que nós sentimos, né, como área de finanças. Uma visão muito mais preditiva, né, do que uma visão histórica, né? Não que ela seja dispensada, né, mas a visão preditiva cada vez mais sendo considerada nesse momento, né? Não, perfeito. Acho que nós estamos sendo muito mais requisitados para olhar para o futuro e menos discussões sobre realmente o que aconteceu no passado. O que aconteceu, está explicado, mas como a gente seta as variáveis para conseguir identificar tendências para o futuro. Perfeito. Essa é a nova tônica aí da área financeira. E você, como CFO da Pepsi, qual que é hoje as suas preocupações? Quais são as suas preocupações hoje? Como é que te tira o sono? O que te preocupa? Eu acho que o cenário macroeconômico é um ponto para os CFOs, né? Porque nós temos que pensar como que nós vamos alocar os recursos financeiros e onde nós vamos alocar os recursos financeiros. Então, acho que talvez essa falta de visibilidade realmente e a instabilidade econômica, tanto de cenário mundial quanto do cenário doméstico, elas tornam bastante difíceis você realmente pensar em alocação de recursos financeiros, né? É por isso que se torna bastante importante, é uma outra preocupação, como que a gente capacita o time rapidamente. Então, para que eu possa ter essa visão de alocação de recursos, como que eu capacito o meu time rapidamente para que a gente consiga dar respostas para o negócio de uma forma também ágil e rápida e muito mais diretiva, né? Muito mais com bastante acuracidade. O parceiro de negócio realmente ali atuando com as áreas, né? Não, sem dúvida. É um papel muito de parceiro de negócios. Então, a gente tem que estar dentro do dia a dia de cada área. E também, finanças faz, nesse momento, um papel de agente conector. Então, como que nós conectamos as diversas disciplinas e funções dentro da organização, né? Eu costumo dizer para o meu time que finanças não é mais uma divisão da companhia. Finanças é um tecido linfático da organização, onde a gente consegue levar as informações para melhorar, né, a discussão, trazer uma discussão de negócios muito mais de qualidade e uma decisão também muito mais flexível, que a gente consiga tomar decisões de alocação de recursos que sejam flexíveis nesse momento, que é totalmente VUCA, né? Perfeito. Essa sua definição, ela realmente ela é perfeita, né? Porque a expectativa hoje da área de finanças ela é bem diferente da expectativa do passado, né? Então, achei a sua definição perfeita. Já vou anotar aqui para poder ter isso também na visão. E um pouco quais são as expectativas, né, de impactos aí para esse segundo semestre, não só, né, na área financeira, como é que vocês estão imaginando, né? Porque nós temos a questão global, mas aí nós temos também o cenário brasileiro, né, com diversas questões que vão ser direcionadas nesse segundo semestre. Como é que você vê o momento atual agora para esse segundo semestre? Tem uma visão um pouco mais otimista, o otimista, mas com ressalvas? Como é que você vê? Eu acho que na nossa indústria, por exemplo, que é uma indústria de alimentos, o que está sendo muito importante é observar o comportamento do consumidor. Então, a PepsiCo é uma empresa que ela é focada no consumidor e nos seus clientes. Eu imagino que para as outras indústrias, a tônica também será a mesma, né?
A forma que a gente tem de fazer qualquer análise preditiva, independente se ela for pessimista ou otimista, é entendendo como que o consumidor vai se comportar. Então, nós temos clareza que existe um impacto aí de uma nova organização na casa das pessoas, um formato de estilos de vida que foi trazido pela pandemia e uma vez que você tenha novos eventos acontecendo nos próximos meses, essas dinâmicas elas podem mudar rapidamente. Então, é justamente, eu não posso te falar se seria otimismo ou pessimismo. Eu acho que a gente sabe que o país tem aí uma série de tarefas, né, de casa para fazer em relação a diversos temas, para que a gente consiga superar, né, os desafios econômicos. Mas, nesse momento, como organização, como negócio, o que nos resta é realmente observar o consumidor e conseguir reagir rapidamente a essas novas demandas que o mercado vai identificando, ou vai gerando, ou vai mapeando, né? É um pouco de como nós estamos vendo hoje, muito foco no consumidor. Para o segundo semestre e para o ano que vem. É um pouco muito relacionado com a indústria de vocês, né? E essa visão em relação ao mercado brasileiro, como é que a matriz, né, como é que lá fora, quais são as perspectivas para o Brasil, que tipo de preocupações eles têm hoje com o Brasil? A gente sabe aí que o dia a dia de entendimento do Brasil não é fácil, né? Nós temos, a gente fala que né, o Brasil não é para principiantes, então é difícil realmente, né? Tem certas coisas que acontecem aqui específicas do país. Então, quais são as preocupações hoje? Como é que eles estão vendo o potencial, né? Que é um grande potencial aí dentro da América do Sul. Como é que vocês estão vendo? Olha, se a gente considerar que a PepsiCo está no Brasil desde 1953, a organização tem bastante experiência aqui no país, né? E é uma empresa que ela também tem uma distribuição territorial bem importante dentro do Brasil. A gente tem mais de 100 filiais de vendas, mais de 10 fábricas aqui no território nacional. E nós nos consideramos uma empresa inovadora, né? O Brasil, a operação brasileira, ela é a sexta maior da PepsiCo no mundo. Então, sempre existe, independente da situação, a visão de que o Brasil é um país onde sim a PepsiCo coloca investimentos e onde nós inovamos. Então, por exemplo, recentemente nós investimos em frotas mais sustentáveis. Então, sempre tem alguma novidade que o Brasil vai ser o pioneiro em relação a outras operações na PepsiCo. E, de novo, a gente entende que o Brasil é um país com grande potencial, né? Então, hoje, como organização global, o que a gente está observando é como que o consumidor brasileiro vai se comportar para a gente conseguir atender a demanda do negócio aqui no Brasil, né? Inclusive do ponto de vista como isso ficaria com as questões macroeconômicas ou as mudanças de hábito dos consumidores. Mas é um país que realmente tem uma grande importância dentro da América Latina, para a PepsiCo e globalmente também. E hoje tem algum tema assim que você entenda que a matriz, por exemplo, quando a gente fala, ainda continua a visão, por exemplo, a dificuldade com questões tributárias, né, de que a matriz sempre pensando, ou teve mais uma alteração, tipo de encargos ou algo do tipo. Hoje você teria algum tema que você fala, olha, sempre é uma explicação a mais que precisa fazer em relação a determinado tema no Brasil? Eu acho que pelo fato de ser uma das operações maiores que tem na PepsiCo, existe um entendimento bem profundo de como a gente opera, né? E nesse quesito das inovações, nós, por exemplo, já também implementamos robôs para fazer apuração fiscal aqui no Brasil, foi um dos países pioneiros, ganhamos prêmio global sobre o tema. Então, sim, existe um olhar de que é um país onde se tem uma complexidade operacional
Então, sempre se tem um cuidado maior, um olhar diferente sobre essas complexidades, mas muito mais no sentido de como a gente destrava o negócio, de uma forma, óbvio, fazendo tudo muito certinho, né? Com a Pepsi como empresa que também globalmente sempre está à frente das premiações de ética, de código de conduta, mas da mesma forma, acho que respeitando todas as dimensões e complexidades do país. Perfeito. É sempre um desafio, né? Deixar todos atualizados do que tem, né, acontece aqui no nosso país, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, né? O time nosso de RH, ele fala, olha, morrer de Covid não morre, mas morrer de medida provisória é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Mas a gente tem uma diversidade cultural bem grande, Luciana. Se a gente olhar mesmo lá no board, a gente tem brasileiro. Recentemente, nós contratamos para algumas posições sêniores brasileiros, saiu na mídia recentemente. Sim. Então, existe uma diversidade cultural na PepsiCo que faz com que esses temas eles sejam mais tranquilos de você tratar, porque justamente existe esse respeito e essa diversidade de cultura, né? E o respeito por cada dimensão e por cada complexidade de cada país. Eu acho que isso daí é bem bacana na PepsiCo. A gente tem essa prerrogativa de ser uma empresa bem diversa. Muito bom. E aí, falando um pouco de diversidade, não poderia deixar de te perguntar do programa que vocês têm hoje, né, de Mulheres de Propósito na PepsiCo. Queria que você comentasse um pouco desse programa e do como é que ele está indo hoje. É tão interessante. Então, esse programa, eu costumo dizer que ele não está nem perto do meu coração, ele está dentro do meu coração porque eu sou mentora, né, do programa, eu sou uma das mentoras. O programa Mulheres com Propósito, ele tem um objetivo, né, de aumentar a participação da mulher no mercado de trabalho e ajudar também as mulheres a conquistarem a independência financeira, incentivando e encorajando o empreendedorismo, né. Ela é uma iniciativa que não é só brasileira, ela é da América Latina, tem parceria com a Fundis, que é uma organização internacional que foca no desenvolvimento social, e a gente já tem um investimento previsto de mais ou menos $1,5 milhão, já operando em vários países, como, por exemplo, o México, Colômbia, Argentina, além do Brasil. E o interessante é que nesses países, né, onde a gente tem os programas, as mulheres elas representam a maioria da população e elas lideram em torno de 40% das famílias. O objetivo que a gente tem é de atender mais ou menos umas 2.000 mulheres até 2025. O que a gente faz nesse programa? Né? A gente tem um programa de mentoria, onde a gente forma as mulheres em temas de empreendedorismo, a gente ajuda a capacitá-las, né? É voluntário, então a mentoria, você ser uma mentora é um ato voluntário para você poder participar desse programa. E a gente tem encontros de trabalho, encontros de supervisão, onde a gente acompanha os projetos dessas mulheres que se inscrevem, são selecionadas, passam por uma série de treinamentos e de capacitações. É bastante interessante, né? Também nós acabamos de concluir um programa agora no primeiro semestre, e um programa que nós fizemos durante a pandemia. Então, estávamos previstos de fazermos o programa de presencial, alguns encontros presenciais, e pela pandemia não foi possível. Então, fizemos o programa inteiro virtual. E foi muito interessante porque no início do programa, as mentoradas elas estavam bastante angustiadas com toda essa situação. Muitas delas estavam começando o seu negócio, outras já tinham um negócio há algum tempo e estavam preocupadas se iriam ser impactadas ou não. Então, nós, como mentoras, tivemos um papel muito importante de apoiá-las e também de trazer, né, os pontos fortes e um otimismo para que elas não desistissem
dos seus projetos, que muitas vezes são projetos de vida mesmo, né? Uhum. Então, formamos agora, recentemente, uma turma, né? E, tem a divulgação aí na mídia de alguns casos que foram selecionados para a gente compartilhar. E, assim, uma das coisas mais importantes que acho que nós atingimos com o programa especificamente nesse primeiro semestre foi justamente apoiar essas mulheres neste momento tão complicado para nós, para todos os negócios em geral, né? Então, a PepsiCo conseguiu ajudar essas empreendedoras através do Mulheres com Propósito, e também é uma preocupação da PepsiCo como que a gente trata todo o pequeno empreendedor ou pequeno varejista, né? Então, além nesse sentido de dar apoio nesse momento para ajudar realmente a quem está precisando por conta dos impactos econômicos, a gente também teve um outro programa que foi o Movimento Nós, que nós fizemos com outras grandes empresas, com a Ambev, com outras grandes empresas, onde nós apoiamos o pequeno varejista através de uma série de ferramentas que nós compartilhamos com eles. Então, assim, é bastante interessante porque foram programas que eram existentes, por exemplo, Mulheres com Propósito, e que a gente conseguiu ressignificar também para esse momento de pandemia e apoiá-las a não desistirem dos seus projetos de vida durante essa situação bastante complicada que estamos vivendo, né? E assim, como você comentou, como você é mentora nesse programa, o que você vê de aprendizado como sendo uma mentora? Nossa, eu conversava com uma outra colega outro dia e realmente para mim era um dos momentos mais deliciosos da minha semana. Porque você ouve algumas angústias do outro lado que você também tem. Então, é como se você tivesse a oportunidade de olhar para um espelho, né, e refletir mais profundamente de como superar alguns obstáculos ou superar alguns desafios, onde você vai buscar apoio ou como que você vai se capacitar melhor também. Então, é uma troca. A mentoria é uma troca de experiências, né? Então, tem impacto em tudo. Tem impacto em como você lidera, tem impacto em como você revisita suas relações profissionais, como você revisita suas relações pessoais. É muito, muito interessante e muito enriquecedor como essa mentoria ela tem benefício para todos os lados, né? Então, a gente também cresce como mulher. Como mulher, a gente também cresce, né? É muito bom, é um ganha-ganha, né? De todos É um os lados, né? ganha-ganha, é um ganha-ganha. Então, e a gente continua, né? Algumas delas a gente depois faz um follow-up, continua entendendo como que, mas aí fora de um relacionamento de mentoria. Mas é bem interessante, assim, foi extremamente enriquecedor. Eu pretendo continuar como voluntária do programa nas próximas sessões também, nas próximas Que ótimo, oportunidades. que bom. Bom, Flávia, quero mais uma vez te agradecer por esse bate-papo, por trazer aí outras informações, trocar um pouquinho de figurinha, que eu acho que isso que o IBF proporciona, é realmente essa troca de experiências com os executivos e executivas de finanças, para que a gente possa encarar os desafios no dia a dia. Queria te pedir suas palavras finais para a gente poder finalizar. Não, eu estou super contente de ter recebido o convite, de ter podido participar, porque essa série, as séries que o IBF vem promovendo, elas têm sido extremamente inspiradoras. E é um momento que nós precisamos de inspiração, né? Porque, de verdade, nós não podemos parar nossas vidas, a gente tem que continuar. Então, ter a oportunidade de sermos provocados, né? Como que nós aproveitamos este momento tão difícil para nos tornarmos uma sociedade melhor em todos os sentidos.
no sentido pessoal, no sentido de negócios, no sentido profissional, como que a gente consegue utilizar esses ensinamentos, né, que nós estamos recebendo dessa situação e nos inspirarmos realmente a mudarmos alguns paradigmas que nós tínhamos em relação às pessoas e ao próprio futuro do trabalho, né? Eu acho que essa situação ela antecipou e acelerou alguns pontos que nós já discutíamos. E o IBEF tem proporcionado isso em diversas frentes, com as entrevistas do IBEF Mulher e com diversos outros fóruns onde a gente pode escutar os nossos colegas e de verdade compartilhar que todos têm os mesmos anseios, todos temos os problemas às vezes similares, oportunidades similares, e, na verdade, acaba se tornando um grande grupo de apoio da comunidade de negócios do Brasil. Né? Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, foi um grande prazer. E o IBEF vai continuar fazendo as séries com os executivos e executivas de finanças, exatamente com esse objetivo de poder compartilhar. E agora com esse ponto que a Flávia comentou, de inspirar, que eu acho que faz muito sentido também para todos nós nesse momento. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, que todos fiquem bem. Tchau, tchau.